Olá a todos vocês, muitíssimo boa noite, noite de terça-feira, hoje 14 de março de 2023 e nós estamos novamente aqui no canal do Diário PCD, pelo YouTube, pelo Facebook, por todas as redes sociais, trazendo a notícia, a informação para você a todo momento em que nós temos a produção de conteúdos para e sobre as pessoas com deficiência. Sejam todos muito bem-vindos. Em respeito às pessoas com deficiência visual, baixa visão e monoculares, vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou o Abrão Dib Júnior, sou um homem de pele clara, barba bem baixinha, grisalha, sou jornalista, estou editor do Diário PCD, uso um óculos de haste fina e lente transparente, sobrancelha escura e grossa, cabelo escuro penteado para trás, ao fundo um painel branco, eu visto uma camisa de gola polo cinza do Diário PCD, do meu lado direito, no peito, a logomarca do Diário PCD, notícias e informações, e do lado esquerdo o símbolo universal da acessibilidade. Por isso, essa é uma das camisas que você pode ter aí na sua casa, se você quiser, não é? Nós ontem lançamos aqui a loja virtual do Diário PCD, camisa gola polo, malha fria, branca, cinza, azul, a camiseta de poliéster branca, a mochilinha do Diário PCD e aquilo que todo mundo quer ter, não é? A nossa caneca padronizada do Diário PCD. Saiba como comprar os nossos produtos personalizados, vai no nosso site, tem lá a loja, clica na loja que você vai direto para o nosso WhatsApp, onde nós vamos conversar com você. Por sinal, quem faz parte do clube de membros do Diário PCD, como é que faz parte? Logo aqui embaixo tem um quadrinho lá, Seja Membro. Se você clicar nesse Seja Membro, com R$ 7,99 por mês, você é membro do clube oficial do Diário PCD. Toda vez que você publicar uma mensagem aqui, tem um Nzinho de lado que você faz parte do clube de membro. E você também vai ter desconto na loja virtual do Diário PCD. Falando em clube de membros, quero mandar um abraço, a gratidão ao Vladimir Abrahami, ao Adivaldo Souza, ao Esdra Ruiz, Kátia Macho, Eusílio Zizo Giovanetti, Sandra Aparecida Saltini de Moraes, Mário Henrique de Jesus, Cláudia Ruiz, Donizete Montanini, Cecília Benassi, todos fazem parte do clube de membros, assim como a Letícia Pereira, o Onofre Pereira Dourado, Luiz Yugi, Silvio Cristófoli, Everaldo Queiroz Luz, Antônio Luiz, Shinji Kanamori, Gisele Volpon, Rosana Ren, Luciano Luizeto, Murilo Palos, Eli Bíscaro Júnior, Merci, Marcelo Bastos, Marcos Antônio, José Carlos, Guilherme Davi, Sandra Moreno, Terezinha Mourão, Cristina Queiroz, Giselda Paiva, João Martins Costa, João Deodoro Peluque e Carlos Donizete Rodrigues. Todos fazem parte do clube de membros do Diário PCD. Nossa gratidão, isso nos ajuda a levar cada vez mais a nossa notícia para frente. Bom, pessoal, mas vamos lá. Antes de a gente começar o nosso bate-papo na noite desta terça-feira, 14 de março, quero convidar você a acompanhar as novidades que os parceiros do Diário PCD sempre estão compartilhando conosco, não é? Então, hoje, terça-feira, é dia de a gente compartilhar com você o que a Mais Você Isenções tem de prestação de serviço. A equipe da Mais Você Isenções tem escritórios em São Caetano, Santo André, Mauá e também São Bernardo do Campo. Mas nós temos o recado aí do Guto e da dona Regina Savala. Eu volto em instante para a gente já começar a falar sobre a questão do imposto de renda, a isenção do imposto de renda para a pessoa com deficiência. Vamos entrevistar a advogada, a doutora Solange Teane. Fica comigo, vamos em frente. Dúvidas,
contato da advogada, contato de especialistas para você tirar as suas dúvidas a partir de agora. Fica comigo, vamos lá! Olá, meu nome é Guto, minha esposa Regina, a gente é da unidade Mais Você de São Caetano do Sul. A gente está localizado ali na rua José Benedetti, 487, para atender vocês com estrutura de PCD e tudo que vocês precisarem, né? Nós temos um telefone de contato lá que é o 94705-6436, e esse também é o nosso WhatsApp. E você pode contatar a gente a hora que quiser para a gente poder falar sobre a estrutura PCD, o que vocês estão precisando de serviço para nós podermos atendê-los. Nós estamos à disposição. Qualquer dúvida que tiver, pode acionar o WhatsApp, a gente vai responder, vai te ajudar. E liga para a gente. Estamos lá à disposição. Bem, como já nós já vínhamos divulgando, nós vamos tratar na noite desta terça-feira sobre o que acontece no Brasil a partir de amanhã, que é a entrega oficial da declaração do imposto de renda. E nós convidamos para falar sobre isso aqui no Diário PCD a advogada a doutora Solange Teane. A doutora Solange faz parte de um grupo de advogados que, dentre outras assessorias, presta assessoria para as pessoas com deficiência, principalmente em relação à questão do imposto de renda, da isenção do imposto de renda, de como estar isento do imposto de renda, e é por isso que nós convidamos a doutora Solange, e ela está conosco a partir de agora. Doutora Solange, obrigado por estar conosco, seja bem-vinda, um assunto importante que gera muitas dúvidas, e vamos procurar esclarecer a partir de agora. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Abrão, eu que agradeço o convite de estar aqui hoje com vocês, com todo o seu público. A doutora vai fazer a audiodescrição dela para quem tem baixa visão, monoculares ou deficiência visual. Por favor, doutora. Eu sou uma mulher branca, olhos castanhos escuros, cabelos pretos lisos. Estou usando uma camisa quadriculada verde, preto e branco. Ok. Se você quiser conversar com a equipe da doutora Solange, na descrição desse vídeo tem os telefones para você falar com eles de qualquer parte do Brasil. Você pode consultá-los. Mais especificamente sobre o imposto de renda. Todos os anos tem uma novidade, todos os anos o governo federal, a Receita Federal apresenta algum fato novo. Portanto, começa nesta quarta-feira, 15 de março, o período para o envio da declaração do imposto de renda à Receita Federal. Uma das novidades deste ano é que o contribuinte poderá utilizar a declaração pré-preenchida já na abertura do período de entrega do documento disponível, tanto pelo programa gerador de declaração, via computador, quanto pela solução Meu Imposto de Renda online ou em aplicativo para iOS ou Android. A medida visa minimizar erros e oferecer maior comodidade aos contribuintes, já que o sistema da Receita traz automaticamente diversas informações que antes precisavam ser preenchidas uma a uma pelo declarante, que é o responsável por confirmar, alterar, incluir ou excluir dados. A Receita Federal espera receber mais de 38 milhões de declarações dentro do prazo estipulado, presta atenção, que vai até 31 de maio. Portanto, começa 15 de março até 31 de maio é o prazo para a entrega do imposto de renda em 2023 em relação ao exercício de 2022. Doutora Solange, para a pessoa com deficiência, fica uma grande dúvida. Quem é que pode pleitear a isenção do imposto de renda? Quem é que pode? Quem é a pessoa com deficiência que pode buscar estar isento de declarar imposto de renda e de pagar o imposto de renda, doutora? Então, Abrão, no caso, segundo a Lei 7.713 de 88, existe o que a gente chama de rol taxativo, que seria o quê? Que ele não é interpretativo, é o que está escrito na lei. Se estiver incluso dentro daquelas doenças, o aposentado, pensionista ou reforma, no caso a reforma seria os militares, eles têm direito à isenção do imposto de renda. Então, lá, segundo a lei, ele tem ele descreve lá, né,
que é a moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível incapacitante, a cardiopatia grave, a doença de Parkinson, a espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, os estados avançados da doença de Paget e contaminação por radiação e a síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, as pessoas que estão dentro desse rol aqui, eles têm direito a pedir a isenção do imposto de renda. Mas aí, doutora, basta ter uma dessas doenças ou precisa ter a sequela de uma dessas doenças? Ou, por exemplo, perguntar, diabetes. A pessoa que tem diabetes não está nesse rol. Exato. Mas ela é amputada em função do diabetes. Ela pode buscar essa isenção? Pode. Ela pode, sim. Porque aí ela vai ter, na verdade, vai ser considerado a consequência da doença, não o diabetes em si. Por exemplo, a diabetes, ele pode, com o tempo, desenvolver nefropatia grave. Então, o que daria a isenção é a nefropatia grave, não a diabetes em si. Então, seria uma consequência da doença diabetes. Assim como, por exemplo, outros tipos de isenções, não é especificamente a doença, mas a consequência da doença que pode dar direito a essa isenção. Então, depende do caso. Por exemplo, na tuberculose ativa, é a própria doença que ela vai dar direito à isenção. A cegueira ou a hanseníase, a pessoa, ela precisa, na hanseníase, ela não precisa ter consequências da doença. Só o fato dela ter a doença em si, ela tem direito à isenção. O que gera mais polêmica seria a cardiopatia grave, né? E o câncer. Porque a cardiopatia grave, ele precisa realmente o médico atestar o que é a cardiopatia grave, né? Porque existem vários tipos de problemas cardiológicos que pode ser que não entre. Então, aí ele precisa, o médico dele atestar qual que é o grau dessa cardiopatia e, geralmente, nesses casos, ele passa em perícia no momento que ele pede a isenção lá do imposto de renda. Boa. Essa é a pergunta que eu ia fazer. A doutora já começou com a resposta já. Estou enquadrado numa dessas doenças que a doutora Solange acabou de dizer. Qual é o passo primeiro? Procuro uma assessoria para que vocês preparem este pedido para a Receita Federal. Quais são as maneiras que a pessoa pode, a partir de agora, fazer esse tipo de pedido, doutora Solange? Então, ele tendo uma dessas doenças, nós precisamos documentar através de relatórios médicos e exames, e o pedido é feito, Abrão, o que a gente chama na fonte pagadora. Então, ele pode ter isenção, que é um dado importante, não só do INSS, mas ele também tem outra previdência privada, previdência do Estado, qualquer tipo de previdência, ele pode ter direito a essa isenção, se ele já tem esse desconto na fonte. Então, o pedido, por exemplo, se ele é aposentado pelo INSS, ele é feito diretamente no INSS. Então, é juntada essa documentação, enviado para o INSS, e ele vai avaliar ou o INSS ou outra fonte pagadora, se essa pessoa vai passar por perícia ou não. Então, normalmente, a grande maioria passa por perícia. Aí, depois da perícia, eles concedem ou não a isenção. No caso de negativa, ainda existe a possibilidade de entrar judicialmente. Mas o pedido, normalmente, nós começamos com o pedido administrativo porque é mais simples e mais rápido. Esse mais rápido, doutora, quando a gente fala, por exemplo, em INSS, o mais rápido do INSS parece ser muito longo. Esse pedido também entra junto com aqueles outros que existem na fila de espera do INSS? Ele corre em filas diferentes, mas a gente não tem como ter uma previsão de quanto tempo vai demorar. Entendi. Peço, por exemplo, se eu fizer um pedido agora de 2023, possivelmente essa isenção só venha para o exercício seguinte, doutor? Possivelmente. Mas só que o cliente, uma vez obtido a isenção, ele tendo direito, ele pode pedir o ressarcimento dos últimos 5 anos.
Por isso que no relatório médico, qual que é um dos dados mais importantes? Que o médico indique qual foi o início da doença. Por quê? A partir do início da doença, por exemplo, se ele tem a doença há 5 anos, ele é aposentado há 3, então ele teria direito ao ressarcimento dos últimos 3 anos. Porque quando ele se aposentou, ele já tinha a doença. Entendi. Então, nesse pedido, além de pedir a isenção, também pede, no caso, a restituição dos anos anteriores, desde que tenha esse comprometimento com a doença. Não, a restituição é um pedido separado, porque a isenção é pedido diretamente na fonte pagadora. A restituição é pedido na Receita Federal, então são caminhos diferentes. Entendi. Então são pedidos separados. Nesse caso, doutora, para a pessoa estar municiada de documentos para esse tipo de pedido, a senhora falou em laudo, né, em relatório médico. Isso é do médico particular, precisa ser de um médico da rede pública, e qual é o prazo de validade deste laudo para a senhora poder utilizar num pedido como esse? Do médico que acompanha, ele pode ser, para o pedido de isenção, é do médico que acompanha, então não pode ser rede pública ou rede particular. Normalmente nós pedimos atualizado de no máximo 2 anos, depende do caso, mas o INSS ele pode solicitar mais atual. O seguro seria do último ano, mais seguro. É que depende de qual o tipo de doença, qual a consequência, isso a gente faz uma análise na hora que recebe a documentação aqui. Doutora, se eu fizer o pedido para o INSS, por exemplo, me conceder a isenção do imposto de renda, e eles marcarem uma perícia, esta perícia será feita por um médico que atende a minha área de deficiência. Por exemplo, uma pessoa que teve um AVC, será um neuro que fará essa perícia na pessoa? É um perito do INSS. Normalmente eles direcionam para a área da deficiência. Dificilmente é uma área diferente. O escritório de vocês está sediado na Grande São Paulo, não é? Isso, Santo André. Vocês atendem pessoas de outras regiões também nesse tipo de assessoria, doutor? Sim, nós temos clientes de vários lugares do Brasil, Abrão, desde Roraima, Ceará, Paraná, Rio de Janeiro, de várias áreas temos clientes aqui. Desde que a pessoa encaminhe a documentação necessária para vocês conseguem fazer o pedido por aí? Conseguimos. Tá. Doutora, quantas doenças, a senhora tem ideia de quantas doenças estão enquadradas nesse rol que determina a questão da possibilidade do pedido da isenção do imposto de renda, não? 16 doenças, segundo a lei. 16 doenças. Tá. Isso. Existe, por exemplo, doutora, um limite do pedido da isenção de imposto de renda? Por exemplo, eu vou pedir a minha isenção, mas eu tenho retido 10 mil reais ano. Existe um limite ou quando concede a isenção, é a isenção total? Não existe limite. Quando ele concede isenção, é isenção total. E a pessoa que pede, por exemplo, peço agora a isenção, tenho concedido a minha isenção do imposto de renda. Eu preciso refazer esse pedido todos os anos ou ele é válido por um tempo indeterminado? Não, e é uma pergunta importante, Abrão, se a doença ela é passível de controle ou não, que no caso do câncer existe uma grande discussão, se há cura, se não. Então, normalmente, o médico ele vai indicar, por exemplo, no caso de um câncer, se ele é passível, com quanto tempo ele tem que fazer acompanhamento, que é entre 5 e 10 anos a média. Então, se ele indicar lá o médico que acompanha, que em 10 anos é o tempo de controle dele, normalmente o que acontece? Ele tem essa isenção por 10 anos, quando completa-se esse período, é feita uma nova avaliação, mas aí só vai ser concedido por esse período de 10 anos. E aí, nesse caso, é preciso entrar novamente, verificar se houve cura, se não, qual que é a situação do paciente, para que seja feito um novo pedido de isenção, porque aí ele foi concedido por prazo certo.
Entendi. Mas existem muitas doenças que não, que é um quadro praticamente irreversível. Por Sim, exemplo, cardiopatia grave não tem como. Isso quer dizer, aí é difícil ter uma questão como essa, não é, doutora? sim, aí nesse caso não tem controle. Ele vai colocar que não existe controle e aí ele vai ser concedido por tempo indeterminado. A não ser que, por exemplo, como o INSS pode fazer, como ele faz de algumas ações de revisão de auxílio à doença, por exemplo, ou aposentadoria, que chama todo mundo para rever, mas se não houver nenhuma ação desse tipo, ele vai continuar com essa isenção. Doutora, há um prazo para que eu faça o pedido da isenção em 2023, para que passe a valer em 2024? Eu preciso entrar, por exemplo, até junho deste ano, ou eu posso entrar durante todo o ano e aí, se concedido, eu tenho a partir do ano seguinte? É durante todo o ano, Abrão, porque a gente não, assim, nessa parte, né, tanto no administrativo como no judiciário, nós não conseguimos trabalhar com prazo. Então, ele consegue entrar durante todo o ano. E aí, depois, a gente vê o ressarcimento desses anos que foram descontados. Bom, eu tenho certeza que essa pergunta vai acontecer. O seu escritório também faz declaração de imposto de renda para a pessoa com deficiência ou só é a questão da assessoria jurídica para entrar com esse pedido de isenção? Só a questão da assessoria jurídica para esse pedido de isenção. Nós não temos essa parte da entrega da declaração de imposto de renda. Eu comento com muita gente de que é o seguinte, eu, por exemplo, sou um analfabeto na área de informática. Você fala, mas você pode ir lá e fazer a sua declaração de imposto de renda. Eu não vou, porque não sei, tenho medo de errar, e se errar, me custa muito caro. Mesmo que a Receita tenha essa flexibilidade, mas é muito importante ter cuidado na hora da declaração, não é, doutora? Sim, com certeza, porque ele pode ter consequências depois, né? Uma declaração errada pode gerar imposto a pagar, ou ser chamado, cair na malha fina, pode gerar várias consequências. O ideal é que seja feito por um profissional capacitado mesmo. Doutor, existe no linguajar jurídico, né? Não sei se eu vou falar corretamente, mas a tal da jurisprudência, né? Quando um Sim. caso é decidido, os demais podem acompanhar aquele. Podemos dizer que há uma jurisprudência em relação às pessoas que se enquadram nesta lei, que se enquadram nesses quadros, nesse rol taxativo, de que tenha sucesso na busca da isenção do imposto de renda? Sim, dificilmente, Abrão, assim, possa ter se ele está enquadrado dentro da doença, dentro da lei, dificilmente ele vai ter uma negativa. Normalmente se resolve na esfera administrativa, um caso ou outro que é preciso ir no judicial. Só aqueles que há dúvida, que não é bem definido, mas a grande maioria se resolve na esfera administrativa mesmo. Aí eu vou te perguntar uma coisa, doutora. Eu sei que é difícil, mas eu vou perguntar. Sim. Estimativa de prazo para uma questão administrativa, não? De ter alguma resposta? Não, Abrão, não tem como ter uma estimativa, porque alguns processos, acho que depende do analista que cai, do volume que tem, alguns processos eles correm muito rápido, outros são muito demorados, o mesmo caso ele pode ter prazos diferentes. Então, nós preferimos não trabalhar com prazos. Deixa eu te fazer uma pergunta crucial. Sim. Vamos lá. Estou aposentado por invalidez. Daí eu peço a isenção do imposto de renda. Quando eu estou aposentado pelo INSS, peço a isenção do imposto de renda. Eu corro o risco de, se passar por um perito no meu pedido de isenção de imposto de renda, esse perito mandar suspender a minha aposentadoria por invalidez? Não, porque assim, a invalidez depende do qual seja o caso. Porque, por exemplo, se for uma invalidez vindo de doença por causa do trabalho, que é o caso aqui que na invalidez por incapacidade que foi devido ao trabalho, ele dá direito à isenção do imposto de renda. O perito que ele vai analisar naquele momento é só o que está sendo pleiteado.
A não ser que seja muito que você tenha, sei lá, esteja aposentado por um problema de ombro, uma tendinite grave de ombro, e ele constate que você não tenha mais. Que seja uma coisa muito gritante. E aí isso pode mudar lá na frente, a pessoa ter que responder para o INSS se ela deve ou não permanecer com a isenção, com a aposentadoria por invalidez? Ele pode notificar o INSS, olha, ele está aposentado, mas ele não tem mais o problema. Aí ele pode ser chamado para uma nova perícia, especificamente para esse caso. Nunca vi acontecer, Abrão, assim. Não conheço casos, né? A não ser que seja uma coisa... Normalmente a pessoa não vai ter esse tipo de problema. Sabe o que é, doutor? É que o brasileiro, né? O brasileiro ele sempre quer tirar uma vantagem. Então, se você for pedir a isenção de imposto de renda, você tem que saber o seguinte: você tem que ter critérios, argumentos para poder pedir a isenção de imposto de renda. Né? Não adianta você querer hérnia de disco dar direito à isenção de imposto de renda, doutor? Não. Unha encravada. Unha encravada dá? Não. Não. Por causa de muitas pessoas que tinham hérnia de disco e unha encravada, nós estamos numa novela no estado de São Paulo sobre o IPVA. Essas pessoas que tiraram proveito da hérnia de disco, não que a hérnia de disco não cause problemas gravíssimos, e a unha encravada. Mas, enfim, o assunto é imposto de renda. Doutora, só para repetir, então, o escritório de vocês atende e assessora pessoas de qualquer região do Brasil, basta procurar que vocês vão fornecer essas informações. Sim, exato. Ok. O prazo o início da entrega é 15 de março, vai até 31 de maio, para quem tiver que declarar o imposto de renda. Alguma pergunta mais comum que as pessoas fazem quando procuram o escritório de vocês, doutora Solange? A pergunta que mais aparece é primeiramente, saber se pela doença deles eles têm direito à isenção. Isso é a pergunta, assim, que chove toda hora. E quais são os passos? Outra coisa que gera muita dúvida é a questão do laudo oficial, que muita gente acha que precisa ser um laudo do SUS para pedir a isenção. Isso é uma coisa que gera muita dúvida. Então, para o pedido de isenção, não precisa ser um laudo oficial, que a gente fala que é aquele laudo emitido pelo médico do SUS. Para pedir a restituição dos últimos 5 anos, aí sim, esse laudo é necessário, porque é outro caminho, é outro pedido. Então, a maior dúvida é essa: qual o laudo, se o médico, meu assistente, pode dar esse laudo, e qual a doença se enquadra? Essas são as duas perguntas que mais caem aqui no escritório, que mais geram dúvidas. Pessoal, é o seguinte, aqui na descrição tem os telefones de contato da equipe da doutora Solange, e se você tiver dúvidas sobre tudo isso, converse com a equipe dela, faça esse contato, tire as suas dúvidas. Na pior das hipóteses, me manda um alô, o meu WhatsApp, todo mundo sabe qual é, venha conversar com a gente. É um direito das pessoas buscarem a isenção do imposto de renda, e se é direito, a pessoa tem que buscar. Infelizmente, existe um trâmite, existe uma trajetória, e você precisa passar por essa trajetória para conquistar esse direito. No Brasil, nada é fácil, tudo é um pouco mais complicado, né? Poderia já, logo que detecta a deficiência, conceder a isenção, mas você tem, como a doutora Solange disse, os dois caminhos, né? O caminho administrativo, em que você pede a isenção na fonte pagadora, e depois o caminho... No caso, é no Juizado Especial Federal, doutora, se houver uma negativa administrativamente, não? Pode ser no comum, no federal, depende do caso. Entendi. No juizado especial ou no comum, vai depender do caso. Da quantidade que ele tem a receber, do quanto que é descontado, essa análise a gente faz no momento que recebe a documentação. No caso de São Paulo, os servidores estaduais que, por exemplo, recebem agora esqueci o nome da fonte pagadora aqui no estado de São Paulo, que é como se fosse a Previdência do estado de São Paulo, não é Prodesp, agora eu esqueci, mas enfim, aí no caso do servidor público é feito o pedido direto na fonte pagadora. Direto na fonte pagadora, e o processo é o mesmo, ele entrega a documentação,
E no caso da Previdência do Estado, ele passa sem perícia. Ele é chamado, passa por uma junta médica, o caminho é igual. Entendi. Tá certo. Doutora Solange Teane, eu quero agradecer imensamente a sua entrevista ao Diário PCD, trazendo essas informações. Espero que as pessoas entendam tudo aquilo que nós conversamos aqui. Se você tiver direito, quer ter mais detalhes, procure a equipe da doutora Solange. Doutora, muitíssimo obrigado, gratidão. O Diário PCD permanece à disposição de vocês e fica o convite para a gente falar de outros assuntos na área jurídica que envolve a pessoa com deficiência. Convite feito, doutora. Eu que agradeço, Abrão, estamos à disposição sempre que precisar. Legal. Nós conversamos na noite dessa terça-feira com a advogada doutora Solange Teane, que faz parte de um grupo de advogados que busca, tanto administrativamente quanto judicialmente, se necessário, o direito à pessoa ter a isenção do imposto de renda. Repito a todos vocês, a partir desta quarta-feira, 15 de março, é o prazo inicial para a entrega da declaração de imposto de renda, que vai até o dia 31 de maio. A enorme gratidão a todos vocês que ficou conosco até agora. Os telefones da equipe da doutora Solange está na descrição desse vídeo. Qualquer coisa, fale comigo. Muito, muito obrigado, grande abraço, valeu e até a próxima transmissão.